Bom dia aos queridos casais. Bom dia, os queridos casais. Bom que vocês estão aqui conosco. Hoje estaremos meditando em 2 versículos. Primeiramente, Gálatas 5:22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E também Provérbios 19:11, que diz: A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Título do nosso devocional de hoje é Pequenos Desentendimentos, Grandes Discórdias. Às vezes, grandes tempestades são provocadas por uma ventania insignificante. E é exatamente isso que acontece em muitos relacionamentos conjugais. Pequenos desentendimentos, simples diferenças podem causar um conflito descomunal. Esquecer de anotar o recado de uma ligação telefônica, esquecer de telefonar avisando que se atrasará para o jantar, não anotar no talão de cheques o quanto gastou e com que, ou então ela quer que ele vá com ela ao shopping, mas ele odeia esse tipo de passeio e raramente acompanha. Em todo casamento há gostos e desgostos, diferenças de opinião, modos diversos de encarar os fatos, fraquezas e pontos fortes de ambas as partes, pequenas incoerências e pequenas ofensas. Um dos segredos para um relacionamento tranquilo e bem-sucedido é deixar os desentendimentos menores para trás. Quanto maior o alvoroço feito pelas mínimas infrações às regras que nós mesmos estipulamos, às vezes irrelevantes, menor será o tempo desfrutado expressando carinho e apreciação. É possível relevarmos essas diferenças pouco importantes. Na maioria das vezes, essa disposição não exige muito esforço. Deus nos agraciou com a bênção da criatividade e ela deve ser sempre utilizada quando estivermos no impasse. Cada pessoa reage de uma maneira aos fatores externos. Cada um cria suas manias e costumes. Durante o namoro, o noivado e nos primeiros dias de casamento, a paixão é tão significativa que as falhas mútuas não são percebidas. Mas com o passar dos anos, na convivência e no cotidiano a dois, essas idiosincrasias tornam-se foco de irritação, desentendimentos e desavenças entre o casal. Então é necessário haver a sabedoria que leva à paciência. Por isso, Provérbios 19:11 é tão importante. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A segunda parte desse versículo diz: Sua glória é ignorar as ofensas. Esta glória a que o versículo se refere não pertence a Deus, mas ao homem. Para Deus, o conceito de perdão frente aos insultos é tão essencial que ele promete honra e glória ao ser humano que agir deste modo. À medida que conseguimos enfrentar e perdoar as pequenas ofensas, gradativamente estaremos nos tornando aptos a esquecer e perdoar injustiças maiores. E olha, esse assunto ele é muito interessante porque em todo casamento parece que essas coisas pequenininhas elas são muito importantes no início do casamento. Quando eu digo importantes, não é que elas sejam importantes em si, é que nós damos uma importância muito alta a essas coisas pequenininhas. Mas conforme a gente vai desenvolvendo, crescendo, amadurecendo no relacionamento, a gente começa a ver que essas coisas são simplesmente supérfluas e algumas são simplesmente besteiras. O ruim é quando a gente não percebe esse desenvolvimento no lar. Por quê? Porque essas coisas continuam sendo muito importantes e começam a ser motivos de discórdias. O melhor a fazer é orar, pedir do Senhor discernimento e sabedoria para realmente ver o que é importante no lar. E eu lembro do que o Senhor Jesus Cristo falou acerca de outro assunto envolvendo sustento, e ele enfatizou isso. Isso tanto é registrado em Mateus capítulo 6, como em Lucas capítulo 12. Quando ele fala da preocupação com o que comer, com o que vestir, Jesus Cristo diz: a vida não é mais importante e o corpo não é mais importante.
E ele vai explicar que nem o corpo e nem a vida nos foi produto de esforço nosso, de preocupação nossa. Foram Deus que nos deu, foi Deus que providenciou. Então, da mesma forma, assim como a vida e o corpo são providenciados por Deus, a gente não deveria se preocupar com essas coisas que Deus providencia para nós. Da mesma forma, a gente precisa olhar para o casamento usando uma analogia, porque aquele texto está falando de sustento do lar, sustento pessoal, mas que tem coisas que são mais importantes na vida. Às vezes a vida é mais importante. E a gente, por conta de pequenas coisas, a gente vai contra coisas muito maiores, perde a oportunidade de coisas maiores e deixa que aquilo que de fato tem valor perca o seu valor. Se ficar magoado, chateado, criar confusão por coisas pequenas, vai desvalorizando as coisas que têm mais valor, como por exemplo, o cônjuge. Às vezes para nós é mais importante brigar vou usar aqui um exemplo, por uma pasta que foi mal apertada, ao invés de ser apertado no final, foi apertado no meio, do que valorizar o próprio cônjuge. Eu estou disposto a perder minha paz com meu cônjuge por conta disso. Então, quer dizer, eu estou invertendo os valores das coisas. Às vezes, eu posso ficar extremamente chateado com a esposa porque ela bateu a porta do carro um pouco mais forte do que eu acho que deveria ser a forma de fechar, e aí isso é motivo para eu ficar magoado, com raiva ou até mesmo maltratar verbalmente a esposa por conta disso, sendo que ela vale muito mais do que a porta do carro. Então, o que nós precisamos é pedir de Deus sabedoria para não perder de vista e não inverter os valores, de maneira que as coisas pequenas vão se tornando grandes e as coisas que são grandes vão se tornando pequenas. Pense nisso. É melhor, mais racional e mais gratificante concentrar nossa energia em perdoar e não em nos irritarmos. Certamente, com o benefício do perdão, a vida é bem mais calma. Que Deus abençoe vocês. Que essa semana que fala de amor e respeito possa ser uma semana em que vocês vão ser muito edificados. E eu e a Melanie gostaríamos de ser instrumentos de Deus para que o lar de vocês possa desenvolver. Nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal sempre firme estar.